programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. A gente sabe que as Forças Armadas, no modo geral, recebem pouca verba do governo, o que eu acho um absurdo isso, porque um país do tamanho do Brasil, um país continental, tinha que ter muito mais reforço nas suas fronteiras, nos seus territórios, no marzão que está aí, uma costa gigantesca. A Marinha tem pouca, não tem porta-avião, não tem nada disso. Mas mesmo assim, o Brasil procura, principalmente a Força Aérea, que eu vivo bastante, o Exército, coisa e tal, procura estar na vanguarda com tecnologia. Como é que você vê isso para o avanço, por exemplo, do resgate, né? Do resgate da investigação do acidente? Olha, nós tivemos, né, a crise aérea foram quase 10 anos, né? Foi uma transição conturbada que o país passou nessa transição do DAC para a ANAC. E nós pagamos um preço alto como um todo. Essa é a minha visão. Os acidentes, eles são doídos, mas desde que, se a gente entender melhor o que aconteceu, como aconteceu e o que sobrou disso, o que a gente pode fazer. Nós vimos o acidente, a gente vai até as vísceras, vê tudo. Literalmente, né? Literalmente as vísceras, a gente viu tudo. E não adianta, a Força Aérea, o comando da aeronáutica, ele foi muito criticado com relação ao sistema, mas eu posso afirmar que temos um país dessa dimensão, não tem como, não é tão simples assim. Nós temos as altitudes de cobertura radar, então é porque para o país administrar o sistema, ele precisa de equipamentos, precisa de gente especializada, não é só dinheiro. Não adianta você ter dinheiro, você não ter um radar, você não ter a manutenção do radar, você não ter a aferição do radar, você não ter pessoas qualificadas para isso. É todo uma estrutura como um todo, né? Então eu vejo assim, o país ele melhorou. Nós vimos algumas coisas que precisávamos, mostramos para as autoridades à época, né? Eu tive junto no Congresso, ia para o Senado, para o Congresso, para cá, para lá, explicando quais as dificuldades. E eu sou convicto que nós melhoramos alguma coisa, mas precisamos, né, sim, para ter uma atualização cada vez mais. E isso não para. A atualização, hoje você compra um celular, né? Aqui, daqui a pouco já é um outro celular, tem um outro. Então está indo muito rápido. Senão não funciona. Não funciona. Os sistemas, as placas até as televisões, imagem, né? O QLED. O nosso computador aqui nossos do computadores, estúdio, né? Hoje tem computador i7, i9, i9 primeira geração, i9 segunda geração, e software. Realmente, e o país precisa olhar isso. Nós precisamos ter verba para esse acompanhamento tecnológico, mas não é só de material, de pessoas, de formação. Por isso que o sistema ele tem que estar aberto, né? E essa é a minha visão, aberto. Os civis têm que compor isso. E sempre
compuseram juntos, né? Então, A indústria privada. a indústria aeronáutica, ela precisa estar integrada. Essa é a minha com visão. a Força Aérea. Porque a Força Aérea, Força Aérea. Não, o comando da aeronáutica é o todo. Por que nós qual a missão da Força Aérea? Defender o nosso país. Não é só com os civis. Eu operei muito com a Força Aérea Americana, com a Navy. Chegava lá, em 1987, estou lembrando, era um NKC 137. Quem era mecânica era uma mulher lá, umas 3 mulheres lá, já em 87. Chegou lá em Salvador, um NKC 137, aquele 707 lá com a WAX, 4 mulheres trocando o motor lá, natural, são civis. E por que não? Né? São civis. Exatamente. Então, isso é o nosso país. Então, essa integração, a força ela é aberta a isso, eu tenho certeza disso, a gente vê isso, né? As mulheres, né, fizeram 40 anos agora das primeiras mulheres, né, da força, a abertura para os jovens integrar, mas tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer para os mecânicos, para a aviação civil integrar mais os civis com os militares, que se a gente olhar o nosso passado, o DAC ele incentivava muito os aeroclubes. Entregava aviões, os aeroclubes, os parques de aeronáutica. Tínhamos a formação de mecânicos. Eu tenho um projeto que eu entreguei, o Marcos Pontes da minha turma, eu entreguei para ele assinou um compromisso que você foi lá, né? Nós falamos sobre qual é o compromisso do senador Marcos Pontes, do piloto, astronauta, com a gente. Ele entendeu, pegou essa demanda, está no colo dele, tudo escrito, entregamos para o governador de São Paulo e entregamos para quem precisar. Eu acho que essa é a nossa missão aqui, compartilhar, integrar e produzir um sistema mais safety, mais seguro, através dos seus canais de comunicação. Assim, a Porta de Hangar é um canal especializado. Isso aqui não é a gente não dá pitaco aqui, a gente é especializado. Eu acompanho o seu canal e isso é muito legal. A gente precisa. Não falar tem para todos os gostos, né? Quem quiser abobrinha, historiazinha, mas esses são importantes também. Mas a gente tem que ter um certo cuidado. Eu acho que cada canal tem o seu estilo, né? Cada seu estilo. Assim, tem o seu quadrado, né? E esse quadrado é um quadrado especializado. E eu me sinto muito agradecido de estar aqui falando. É um prazer. Né? Aliás, agora a gente vai entrar na parte que eu acho que está todo mundo esperando. Né? Esse programa aqui vai ter vários cortes, mas é a parte da investigação do acidente. Qual a investigação para você que mais mexeu com você em todos os sentidos? Proporção de tamanho, psicologicamente falando, desafio profissional. Olha, eu sei que você teve 3 barra pesada, mas... E olha que essa pergunta é uma pergunta interessante, porque foram em cenários diferentes. Um foi na selva, o outro foi ambiente urbano. Que coisa, né? É outra realidade. Nunca tinha pensado nisso. E o outro foi no ambiente marítimo em águas internacionais. Então são dificuldades distintas. Incrível, mas elas foram muito diferentes. Sim. Do Air France 447, eu vejo... Eu passei lá 26 ou 27 dias lá em Noronha, lá em Recife. Eu fiz a ação inicial. O meu assistente era o Coronel Lupli, ele era o meu assistente. E eu não apareço em nada, você não me vê em nada, em Discovery Channel, nada, mas eu sempre fui aquele cara de bastidor do fazer, o peão mesmo, que pegava no duro, e lá com os franceses, Cornelia Fossou, e ia lá e resolvíamos. Eu tenho as fotos, tem muita coisa, mas foram dificuldades distintas. Lá nós achamos, eu acho que resgatamos quase 80 corpos lá. Então ali a dimensão era grandiosa com
as forças aéreas envolvidas, o sistema SAR envolvido. É interessante como ali, a hora que se a gente falar aqui do que é o sistema de busca e salvamento, ali eu vivi aquilo ali. Uma coisa monstruosa aquilo ali foi, em termos de busca, né, e resgate. As marinhas, a marinha francesa, a marinha americana, é uma coisa grandiosa. Quando a gente traz para a selva, ali foram outra coisa grandiosa, em termos de você buscar, fazer a investigação num ambiente de selva pesada, fechada, como foi. E aqui... Um grau de dificuldade louco, calor animal. Então são cenários diferentes, né? A marinha, mas eu acho de todas a mais difícil, foi a do 1907, foi o Midair Collision. Apesar de que o do Air France foi punk lá, meu amigo. Ali foi punk também. Dureza, né? Dureza, os caras da marinha, a marinha brasileira, houve uma integração. E nós também aprendemos muito na parte de comunicação social, que antes a aeronáutica era muito fechada, não. E eu vejo assim, se você não falar, alguém vai falar por você. Então esse foi um aprendizado que nós tivemos e nós vimos a necessidade de falar. Então a gente foi criando protocolos de comunicação com a sociedade, a integração e a interação com o público, que eles precisam saber, né? Isso é uma coisa natural e a gente era um pouco fechado. Eu via, isso é eu que estou falando, o Afonso, porque eu vivi isso, né, na minha ótica. Mas a gente evoluiu bastante, nos profissionalizamos. Eu acho que a Força Aérea está mais perto do público agora. Tá, sim. Eu vejo isso. Né? O Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ele abriu, assim, hoje, o que eu vejo assim, a relação no sistema de navegação, para a gente chegar lá, falar com o DSEA. Eu estou falando como usuário do sistema, que hoje eu sou piloto da aviação civil, opero até hoje, e eu vejo que é muito mais acessível nós falarmos desenrolarmos a guerra, porque o custo é muito alto, né? Então o DSEA, ele avançou muito nessa interação com o público. Isso é um fato. Isso é da minha visão hoje. Eu não sei você como civil, né? Mas independente civil ou militar, são os operadores do nosso sistema. Uhum. Né? Mas o TAM 3054 foi aqui, foram 199, respondendo a sua pergunta. Foi assim, não é tão difícil, que estava aqui próximo, foi muito doído também, mas em termos de estrutura, o Gol do 1907 foi o mais desafiador. O que eu vejo que o TAM aconteceu o acidente e estava todo mundo pronto ali. Né? Isso. Tudo bem. Uma estrutura do aeroporto em condições de atender os bombeiros. Houve uma boa coordenação que não houve lá no 402, lá atrás. Lembra do 402? Eram outras épocas, né? Isso aqui é mais de 20 anos isso aí, né? Eu acho que tudo era diferente. CRM da companhia diferente, isso. Aviões diferentes, tempos diferentes. Mas o Gol, já que foi que me parece o grande desafio. Foi para mim, eu acho que foi o mais difícil de todos eles. Como é que vocês receberam a informação de que um avião poderia ter sumido? E aí, quando foi confirmada essa informação, como é que vocês agiram? Meu amigo, foi muito punk, velho. Nossa. Eu me lembro assim, eram umas 4h30. E aí o vice-chefe do CENIPA, eu tô lembrando agora, nossa, faz tanto tempo, isso foi 2007, né? Isso vai levar um 15 tempo. anos atrás. Bastante tempo. E aí o vice-chefe, o coronel J. Roberto, o J. Rô falou: Afonso, meu apelido é Cachorro Magro, né? O pessoal, cachorro, dá uma chegada aqui, na sala do Brigadeiro Quesso. Eu fui lá. Não era o Quesso, não, era o
coronel... Esqueci o nome dele agora. Não era o Quercio, não. O Quercio estava assumindo. Prado, Coronel Prado. Aí o Prado, o J. Roberto, que era o vice-chefe do CENIPA, eu era chefe da divisão, e o Rufino. Ó, dá uma chegada aqui, aconteceu um problema aqui. Aí a gente foi lá, o que houve? Tem uma aeronave desaparecida. Eita. Olha, me arrepia Da de você Gol. falar. Foi assim, tava o Prado, assim, o chefe do CENIPA, o Coronel Prado, o J. Roberto, o Rufino, eu e o Fernando Camargo, da minha turma. Aí a gente ficou olhando assim, como assim? Pô, tem um aeronave da Gol desaparecido, um Boeing 737-800. E o último plot dela, e aí? E aí que tem uma aeronave, um Legacy, pousado em Cachimbo, com a ponta da asa. Ali, naquela hora eu falei... Já era. Ferrou, velho. Ferrou. Eu falei outra coisa. Eu pensei falei outra coisa. Imagino. Né? Aí o Jota... Aí, e aí? Ah, tá... Estão montando um rejogo lá no Sindacta. Aí eu falei, Jota, vamos lá agora. O que é o rejogo? O rejogo é a remontagem, porque no Sindacta lá, ele tem ele consegue mapear as aeronaves que estão voando na hora. E aí eles fazem a remontagem do voo, okay. O rejogo. O que está acontecendo? O rejogo, aeronave vindo de Manaus e a outra saindo de São José dos Campos. Aí eles fizeram o rejogo ali. Uhum. Aí põe eu tenho isso tudo, eu posso depois mostrar para você. E aí, como é que foi a e aí, história? cara, aí ferrou, né, velho? Aí, nossa, fomos correr. Eu fui a pé, fui lá pro Sindacta, a hora que a gente viu lá, tava os oficiais generais olhando assim, e a gente assim, cara. Ali a ficha... Bateu. Ali a ficha tinha caído. A hora que eu vi o rejogo, eu olhei pros colegas ali. Não falei mais nada, nem fiquei. Eu falei, bora. Fui pra minha casa, peguei minhas coisas. Nos reunimos na mesa do CENIPA, a gente ia decolar 23 horas. Aí olhamos assim, gente, foi um consenso, né? A aeronave tá pousada lá, ninguém sabe, mas o outro tá desaparecido. Um pousado, outro desaparecido, já era... Caiu. Não precisava, só que não tem muita de ser gênio. Ou foi abduzido, não tem como. Então aí nós ficamos aguardando. O pessoal da Gol chegou, falamos, vamos... Não é inteligente a gente sair agora, 11 da noite, 1h30, 1h40 ainda para Cachimbo, né? O campo de prova Brigadeiro Veloso, que é Cachimbo, conhecido depois, se tornou a base aérea do Cachimbo, né? Que o campo de prova Brigadeiro Veloso é uma área de tiro que faz lá, né? Que eu posei lá com o comando da aeronáutica que controla lá, mas o Ministério da Defesa pode utilizar lá quando quiser. É uma área preservada, fechada, tem mata fechada. E aí nós decolamos no outro dia, no raiar do sol, quando deu o nascer do sol, o Legacy tava tirando a borracha, como a gente fala, né? Tirando a borracha. Eu tenho isso aí, fui anotando, muita coisa eu tenho anotado. Pensei em escrever um livro, mas falei, não quero esquecer isso. Uhum. E aí tem esse livro aqui, Ninguém Ficou para Trás, da Tereza Quercio, da irmã do Brigadeiro Quercio. É um livro interessante que conta uma história de uma forma mais contextualizada, né? Interessante o livro, né? Você vai lendo. Deixa eu fazer uma propaganda para ela. Ninguém ficou para trás. A operação de busca e resgate do voo 1907, Maria Tereza Quercio. Ela é irmã do Brigadeiro Quercio? Irmã do Brigadeiro Quercio. Olha, ela escreveu faz pouco tempo o livro aqui. 10 anos após a tragédia do voo 1907, a história da operação de busca, resgate e identificação das 154 vítimas do segundo maior acidente aéreo do Brasil é
contada por seus protagonistas. Legal. Até então, né? Aqui, gente, dá uma olhada aqui. É importante porque é um livro que faz a diferença da Action Editora. Esse aqui é seu. Eu queria roubar esse livro dele, mas não teve jeito. Vou ter que ligar na Action Editora. Esse aqui tá com dedicatória, cara. Legal. Não dá, velho.